fato de eu e você estarmos aqui representa a mais pura manifestação da graça divina. O fato de eu e você termos encontrado diante das dinâmicas da nossa vida, né, tão complexa, o tempo, o privilégio, a oportunidade, aqui significa que o Senhor continua sendo bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque quantos motivos existem para que eu e você não estivéssemos aqui? Quantos apelos, quantas situações estão presentes e justamente presentes nas nossas vidas, não é? Mas graças a Deus porque nós estamos aqui, graças a Deus porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. E todas as coisas que envolvam o povo de Deus, todas as coisas, elas estão sempre permeadas por um lindo propósito. O que eu consigo sentir do Espírito é que nós, este grupo, está sendo desafiado nessa manhã. Mais do que uma manhã teológica, é uma manhã de desafio. Para que, por intermédio das nossas vidas, nós possamos resgatar algumas coisas que estão se perdendo. Nós possamos trazer de volta à ordem a certas prioridades, porque o tempo que eu e você estamos vivendo é um tempo que exige isso. Exige isso. Ouso dizer que a nossa igreja, a igreja evangélica cristã, ela precisa demais, ou talvez o que ela mais precise seja de uma pneumatologia corretamente compreendida, seja eu vou chamar de parceria. Embora ele seja dono de tudo, embora ele seja o Senhor de tudo, embora tudo lhe pertença, muitas vezes eu e você pretensamente dizemos que nas nossas igrejas, embora pertença a ele, mas eu e você precisamos, nas nossas igrejas, nós precisamos demais colocar o Espírito Santo no lugar que lhe é devido. E é nesse sentido que eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre as implicações pastorais e teológicas. Olha que nome bonito, né? Implicações pastorais e teológicas, ideias, conselhos e tendências, né? E eu já quero começar agradecendo ao pastor Sérgio, porque com o título desse, significa que eu tenho aqui a permissão para falar muitas coisas, né? Muitas coisas. E eu, orando e pedindo ao Senhor um direcionamento. Senhor, dado que eu posso falar tantas coisas, dado que existe um campo tão amplo, dado que existe, de fato, uma demanda tão urgente pelas questões pneumatológicas, na tua igreja, Senhor, por onde começar? Por onde começar? E eu entendo que o Senhor nos trouxe aqui para que nós pudéssemos, além de nos deliciar com as duas aulas anteriores, que foram assim, maravilhosas, né? Falo duas porque do momento que eu conectei já era o pastor Maurício, e depois do pastor Eric. Quantas coisas maravilhosas eu e você pudemos desfrutar desta manhã. É mais do que uma manhã teológica. É uma manhã onde o Espírito Santo de Deus está pedindo licença para dizer assim: acorda. Acordem, igreja, acorda. Acorda porque eu preciso de homens e mulheres corretamente posicionados nas trincheiras do reino. Porque o que vem por aí significa que eu e você precisamos estar absolutamente convencidos de que o Espírito Santo de Deus é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E nós vamos precisar do apoio dele. E queridos, estou aqui para falar então algumas questões relacionadas a ministério. Quando nós falamos sobre a pneumatologia conectada à prática pastoral, é inevitável nós falarmos sobre as questões relacionadas ao ministério. Ao teu ministério, ao meu ministério, à minha vocação e à tua vocação. É absolutamente necessário nós não perdermos de vista o porquê eu e você fomos vocacionados.
É absolutamente necessário nós voltarmos, talvez muitos aqui voltarmos 20, 30, talvez 40 anos. Daria até um glória a Deus se tivesse alguém aqui com uma vocação de 50 anos atrás. Mas resgatar a centelha, a fagulha da vocação de cada um de nós, porque todos nós fomos chamados por este Espírito. E se fomos chamados por Ele, é porque nós fomos incumbidos de uma missão por Ele. Depois eu quero falar um pouco a respeito da vida cristã. Uma coisa é o ministério, uma coisa é a responsabilidade que eu e você temos, ministerial, relacionada à nossa vocação. A outra coisa é a nossa relação com o Espírito enquanto homens e mulheres de Deus. Nós não podemos ter, como já foi dito aqui, uma experiência pneumatológica templocêntrica. Não podemos impedir que ela aconteça, infelizmente, mas que ela não aconteça na minha vida e na sua vida. Porque a questão do templocentrismo, ela vem desde a época de João, capítulo 4, quando aquela mulher samaritana perguntou assim, olha, mas é aqui ou ali que o templo tem que ficar? E Jesus falou assim, nem aqui nem ali. Na realidade, não é esse tipo de adoração que Deus está buscando. Uma adoração buscada no templo, nas estruturas eclesiásticas. O que realmente Deus procura. Os adoradores que realmente Deus procura são aqueles que não estão oferecendo a sua adoração baseado num lugar de adoração. São aqueles que entenderam que eles próprios são templos do Espírito Santo. E aonde eles estiverem, ali o Espírito Santo de Deus está. Nós não precisamos de templos para adorar. O Senhor veio habitar em mim e em você, para que onde eu e você estivéssemos, ali a sua presença estivesse. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade, independentemente dos templos. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Por último, nós vamos falar um pouco daquilo que eu e você, eu entendo, são as minhas percepções, e aí eu peço licença a você de falar de uma forma muito pessoal, daquilo que eu tenho observado, das minhas próprias observações, das minhas andanças pelo reino. Eu quero compartilhar com vocês um pouco de uma perspectiva mais de ensino e de pregação relacionada à nossa pneumatologia. Começando, queridos, a primeira e mais implicação pneumatológica na vida pastoral é a dependência que eu e você precisamos ter do Espírito. Eu e você precisamos compreender que nós precisamos de uma sincera dependência do Espírito. A obra na qual eu e você estamos inseridos, como eu já disse aqui, não é minha, não é sua. Nós somos chamados para sermos cooperadores dele, na obra que é dele, no reino que é dele, na igreja que ele instituiu. Nós precisamos adentrar mais profundamente a uma teologia de dependência. Nós precisamos adentrar de forma mais sagrada num conceito onde cada dia mais eu compreendo que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Oramos incessantemente, eu sei que você ora na mesma direção que eu. Incessantemente, quando nós nos colocamos diante daquilo que o Senhor tem
como missão para cada um de nós, nós nos colocamos diante da sua presença como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pastores, como pastoras, como homens e mulheres vocacionados, nós nos colocamos diante da presença de Deus e sempre oramos nesta direção, Senhor, que o teu Espírito se torne presente aqui, que haja uma manifestação poderosa do teu Espírito. Eu e você somos frutos de uma teologia, de uma pneumatologia renovada, carismática. É natural que eu e você amemos a presença do Espírito Santo. É natural que eu e você ansiemos pela presença poderosa do Espírito Santo. E se essa presença poderosa não está acontecendo, há algo de errado, muito de errado, dentro dos nossos ministérios. Mas, infelizmente, queridos, nós temos procurado poder, autoridade, discernimento, renovação e direcionamento em fontes. E existem estas fontes. Existem as fontes naturais. Existem os lugares onde eu e você podemos, de fato, beber poder, autoridade, discernimento, renovação, direcionamento. Hoje eu e você temos tantas facilidades. Eu e você hoje temos tantas ofertas, temos tantos cursos, temos tantos ministérios que estão ali suportando a vida dos pastores, nós temos tanto material, nós temos tanta coisa que eu e você podemos usar para avaliar se as igrejas estão indo bem, se não estão. Existem tantas ferramentas disponíveis. Existem tantas metodologias hoje diferentes. Você vai numa livraria evangélica e você consegue lá perceber ali organização eclesiástica, administração eclesiástica. Você tem livros e mais livros e mais livros. E eu não sou contra livros, eu amo livros. Mas nós temos ali o modelo de Seattle, nós temos o modelo de São Francisco, nós temos o modelo de Londres, nós temos o modelo de Xangai, nós temos o modelo de Senegal, nós temos o modelo e tantos modelos. E glória a Deus pelo fato de que esse material hoje está à nossa disposição. Não é de fato um erro, eu e você temos acesso a essas informações. Mas eu entendo que na medida em que nós vamos dando mais atenção a esses recursos marginais, na medida em que eu e você vamos nos dedicando mais tempo nos nossos ministérios para este tipo de ferramenta, nós vamos deixando de beber da fonte inesgotável que é o Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos compreender que o nosso ministério depende do Espírito Santo. Depende do Espírito Santo. Nós precisamos, de fato, assumirmos, de forma pública e notória, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e nos nossos ministérios para que a coisa ande segundo a vontade de Deus. A dependência do Espírito Santo é a chave. É a chave para que eu e você possamos beber da fonte certa de autoridade e de poder. Eu não estou dizendo que, de repente, você que ama, você que anseia, você que deseja, e me permita agora trocar, né, a primeira pessoa do singular pela primeira do plural, né? Nós ansiamos, muitas vezes, nos tornarmos, termos os nossos ministérios como referências de influência àquelas comunidades que estão ao redor de nós. Eu acredito que nenhum de nós aqui, sinceramente falando, não é? Imagina, pensa numa igreja que seja fechada nela mesma. Isso não é característica minha e sua. Eu e você, de fato, fomos criados e fomos educados dentro de uma teologia onde nós viramos as nossas igrejas para serem centros de influência às pessoas e aos grupos que estão ao redor de nós. E isso é muito bom.
Só que muitas vezes, queridos, nós queremos ampliar essa nossa esfera de poder, de autoridade, de influência, por intermédio de poderes humanos. Perder para ganhar. Quando nós perdemos, por amor a Cristo, tudo aquilo que é importante para nós, nós ganhamos muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. É abrindo mão das nossas coisas mais preciosas que nós obtemos os ricos tesouros de Deus. É perdendo que a gente ganha. É abrindo mão que a gente recebe. É se sujeitando que a gente consegue ser de fato colocado numa posição de influência no reino de Deus. É quando eu percebo que eu sou livre, não para fazer o que quero. Eu sou livre para fazer a vontade do meu Senhor. É quando eu me sujeito voluntariamente. É quando eu faço uso da liberdade que o próprio Espírito Santo de Deus me deu. Ele me livrou, ele me tornou uma pessoa livre. Eu já não sou mais escravo do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre a minha vida. E então, de posse desta liberdade plena, genuína, autêntica, eu me sujeito como escravo, como servo, para servir aquele que é o Senhor da minha vida. E o que falar de santificação, queridos? É o Espírito Santo quem promove a verdadeira santificação. Queridos, muitas vezes eu e você enfrentamos o desafio da santificação. Agora nós estamos falando da nossa vida pessoal. Agora nós estamos falando dos nossos desafios do dia a dia. E muitas vezes, queridos, eu e você acabamos entrando numa série de processos que visam manter ali o nosso aparato de santidade, mas o Senhor não está ali. Quantos de nós acabamos entrando num legalismo, a observância de leis e regras externas, uma série de leis que eu coloco, de regras, de estatutos, de regimentos, para controlar o comportamento das pessoas mediante estas regras, estatutos e leis. É alcançar a santidade por decreto. Quantas vezes, queridos, nós nos entregamos ao ativismo religioso? Esse excesso de atividades, de envolvimento em múltiplos ministérios, muitas vezes podem parecer sinal de dedicação, sinal de santidade, sinal de uma conexão profunda com o Espírito Santo de Deus, mas eu quero dizer a você que muitas vezes esse ativismo é aquele que nos impede de termos o nosso tempo de devocional com Deus. É este ativismo que nos impede de termos um tempo maior de oração com Deus. É este ativismo que nos impede de termos um tempo onde Deus fala e eu ouço. Estamos tão comprometidos com as atividades, com os ministérios, que muitas vezes não nos comprometemos com o Senhor das atividades e dos ministérios. Estamos tão envolvidos em fazer a obra do Senhor, que não ouvimos o Senhor da obra. Estamos tão ocupados e tão dedicados e muitas vezes tão exaustos com as coisas, que não estamos ouvindo o próprio Espírito Santo dizer assim: calma, não é agora, é daqui a pouco. Eu estou preparando todas as coisas. Ah, queridos, autossuficiência tem sido um problema na vida de muitos servos e servas de Deus.
A autossuficiência muitas vezes envolve uma sensação de confiança mais nas minhas habilidades, mais na minha educação, mais nos meus conhecimentos, mais nas minhas experiências do que na direção e no poder orientador de Deus, do Espírito Santo de Deus. É quando eu confio mais, e não tem problema nenhum, porque nós somos aqui todos absolutamente aceitadores da teologia, do conhecimento teológico. Mas quando isso passa a governar o meu ministério, queridos, sem que haja ali uma flexibilidade para que o Espírito Santo de Deus haja, é Ele que tem que agir, é Ele que tem que agir em tudo no que diz respeito às nossas vidas. Eu e você estamos ali, olhando sempre uma forma de conduzir o culto, não é? Para proporcionar as experiências. Montamos ali, não é? Sei nem se a gente devia filmar isso aqui, mas enfim, glória a Deus por isso, né? É um momento tão íntimo, tão particular nosso, né? Às vezes a gente, não é, cria um ambiente dentro dos nossos cultos, não é? Aquele ambiente de sustentação ou de promoção da santidade ou da espiritualidade, aquele convite para que o Espírito Santo de Deus se revele sempre numa sequência de Ré maior. Vamos fazer aqui uma sequência de sons e de harmonias, vamos deixar aqui, né, um sintetizador tocando de fundo enquanto o pastor fala, tem aquelas vozes angelicais do sintetizador Roland, última geração, ali no canto. Também não vejo problema nenhum nós pintarmos as nossas paredes de preto, pinta de branco, problema não é a cor da parede, o problema é quando a gente acha que a manifestação do Espírito Santo de Deus depende da cor dela. Este é o problema. E aí então a gente coloca aquelas luzes na proporção 70, 30, 70, para dar aquela balanceada. A gente precisa criar aquela atmosfera de espiritualidade. E dali a pouco sai o gelo seco por baixo. E então parece que nós já estamos caminhando nas nuvens. E nós já estamos então nos portais do céu. E nós já estamos ali caminhando. E aí entra aquela sequência de louvores. Worship. E aí aquele worship maravilhoso. Querido, hoje nós nos esmeramos tanto nos ensaios do louvor, que até as ministrações livres hoje a gente ensaia. Aquele espontâneo, a gente ensaia até o espontâneo. Oh Deus, nós queremos te louvar aqui, porque mas a hora que você vai ver lá, a gravação está exatamente o mesmo. Olha que dedicação. Tudo isso para promover uma liturgia propícia à manifestação do Espírito Santo de Deus. E as pessoas entram, elas sentem, elas passam por uma experiência, é verdade, muitas choram, é verdade, muitas falam assim, oh, que coisa maravilhosa. Aí elas saem da igreja e tem transformação de vida zero. Porque a experiência religiosa verdadeira é aquela que muda as pessoas. Se dia após dia nós estamos tendo experiências e elas não mudam as pessoas, não transformam as pessoas, há um problema, não nas pessoas, mas nas experiências que nós estamos dizendo que elas estão recebendo. Não são experiências de Deus. O fruto do Espírito é a evidência da manifestação dele. Eu e você buscamos autenticidade espiritual, integridade ministerial, influência positiva sobre as pessoas e comunidades que estão lindeiras à igreja. Eu e você buscamos credibilidade. Pois eu quero dizer a você que a autenticidade espiritual, integridade ministerial, influência positiva e credibilidade de testemunho
somente serão algo verdadeiro no meu ministério e no seu ministério se eles forem evidenciados pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o indicativo de uma vida governada pelo Espírito. O fruto do Espírito é a evidência de que a minha vida está sendo governada por Ele. É o fruto do Espírito que vai mostrar que é o Espírito quem atua em mim. E aqui são aquelas advertências tenebrosas. A primeira, em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis. E aí muitas vezes a gente pensa, não é? Que é o fruto e a ausência do fruto. Pois eu quero ampliar essa sua visão. Não é fruto e ausência de fruto. É o tipo de fruto. Existe aquele fruto que é de fato o resultado do esforço humano. E a minha vida e a sua vida precisam evidenciar este. Há outro alerta em Mateus 7, só que a partir do verso 21. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome. Trazendo, inclusive, evidências de manifestação que hoje eu e você chamamos de dons do Espírito. Eu profetizei, Senhor, em teu nome. O dom do Espírito de profecia, eu profetizei. Eu realizei milagres. E nós vamos ouvir o Senhor dizer para muitos, não te conheço. Do ponto de vista do que temos para ensinar. O que podemos ensinar a respeito deste Espírito? O primeiro, que talvez seja um esforço, de que você compreenda que eu e você não podemos e não devemos restringir a diversidade do Espírito às listas dos dons que encontramos em 1 Coríntios, em Efésios e em Romanos. Muitas vezes eu e você somos ávidos por sistematizarmos estas listas e não há problema nenhum de sistematizarmos estas listas. O problema é restringir a ação do Espírito a elas. Sendo que a própria palavra lá vai dizer que os dons são diversos. Vai dizer que os serviços são diversos. Que as realizações são diversas. Eu e você muitas vezes ficamos assim, mas isso aqui não está na lista dos dons espirituais. Não, mas espera um pouquinho, isso aqui não está na lista dos dons ministeriais. Não, mas espera aí, eu não estou encontrando essa manifestação, eu não estou encontrando essa lista nos dons de assistência. Querido, eu quero dizer para você uma coisa, o Espírito Santo de Deus não se resume a estas manifestações. Se você procurar junto comigo, você vai encontrar o dom da justiça. Você vai encontrar o dom da hospitalidade. Você vai encontrar o dom da intercessão. Você vai encontrar o dom da castidade. O dom dos cânticos espirituais. O dom da ajuda. O dom da administração. O dom dos trabalhos manuais, do artesanato. E a gente fica criando, aquelas hierarquias espirituais, em primeiro lugar vem o profeta, porque o apóstolo Paulo falou de todos os dons, aquele que você tem que procurar, procure primeiro, aquele que é melhor e tal. Então o profeta, ele entra e ele se assenta na primeira fila dos bancos da nossa igreja. Glória a Deus pela vida do profeta. Mas o que muitas vezes eu e você não reparamos é quando nós entramos nas nossas igrejas, as nossas igrejas estão lindas, elas estão decoradas, elas estão perfeitamente limpas, elas estão perfeitamente cuidadas.
todos os detalhes da igreja, elas estão ali perfeitamente equalizados, todos os móveis estão adequados, os tapetinhos, tudo está tudo colocado da forma como precisaria estar, e a gente fala assim, isso aqui é a nossa irmã humilde, a nossa decoradora, a nossa irmã humilde, e ela senta lá no último banco, lá onde estão meus irmãos lá, os decoradores das igrejas geralmente ficam lá, não, passam dias dentro da igreja sem serem vistos. A gente só vê essas pessoas trabalhando quando a gente olha as câmeras de segurança. São pessoas que não aparecem, mas são pessoas que quando a gente entra na igreja, a gente percebe que está tudo organizado, que está tudo em ordem, que está tudo funcionando, que está tudo lindo, que está tudo cheiroso. Eu lembro lá de Bezalel, lá em Êxodo 31, capítulo 31, de 3 a 5, o Espírito Santo de Deus veio de uma forma especial sobre a vida daquele homem para que ele tivesse toda a sabedoria patrocinada pelo Espírito Santo de Deus para que todos os utensílios da casa do Senhor fossem elaborados e fossem construídos conforme a vontade de Deus. Queridos, os dons do Espírito são muito maiores do que aqueles que nós podemos traduzir e interpretar nas listas que nós temos em Romanos, em Efésios, em 1 Coríntios. Porque o Espírito Santo de Deus é muito maior nas suas realizações, ele é muito maior nas suas realizações. Eu e você não podemos querer tacar o Espírito Santo, o mover e o agir do Espírito Santo de Deus dentro de determinados limites. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai proporcionar o dom no momento, na hora e na necessidade que ele entender que é importante. E aí ele vai transformar a vida de um irmão encanador, humilde, num homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ali haverá um dom, a manifestação de um dom, o dom de auxílio, ali onde um grande problema na sua igreja foi resolvido, porque Deus levantou aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus para fazer algo que ninguém queria. E o maior de todos os dons, né? O amor incondicional. O próprio apóstolo Paulo, quando ele está falando a respeito dos dons espirituais, ele dá um break, ele fala assim, agora eu vou falar de coisas que são ainda maiores. Ainda que eu tenha todos os dons, todas as capacidades, ainda que eu tenha todas as habilidades, todo o discernimento, toda a palavra profética, todas as manifestações de poder, se eu fizer estas coisas desconectadas do amor, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Porque não existe dom dado, atribuído a uma pessoa, se não for para o benefício do outro. E talvez você queira discutir teologicamente, não, pastor, mas então só vamos fazer um adendo aí, porque o dom de línguas é para edificação própria. É verdade, mas por que você acha que Deus permite que você se edifique? Para você ficar um crente super edificado? O dom de línguas é aquele que vai edificar a tua vida para que você seja uma vida na vida dos outros, uma bênção na vida dos outros. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele olha, ele não nos enxerga individualmente apenas. Ele também nos enxerga dentro de uma inserção de corpo. Não por um acaso os dons espirituais, logo na sequência nós temos o ensino do corpo e das necessidades do corpo. E concluindo, pastor, trazer algumas reflexões rápidas e simples, porque já chegamos na hora do almoço, de cunho puramente pneumatológico. Nós temos que buscar o equilíbrio, a ordem, porque esta é a nossa natureza pneumatológica. Você já entendeu que a nossa pneumatologia não é a mesma das igrejas tradicionais. Você já entendeu que a nossa pneumatologia não é a mesma das igrejas pentecostais. Nós temos uma pneumatologia que é nossa, renovada. E ela precisa ser baseada num equilíbrio. Porque existem pessoas que colocam que o batismo do Espírito Santo é superior à conversão. Existem ministérios que ensinam que o batismo do Espírito Santo é algo que se o crente não tiver, ele não é crente de verdade. Essa não é a nossa pneumatologia.
A nossa pneumatologia é aquela que coloca, de fato, o batismo do Espírito Santo como uma segunda experiência, sem anular a primeira, sem desconstruir a primeira. E nada do que eu e você queiramos acrescentar à salvação de Cristo Jesus vai prosperar. A obra de Cristo é completa e plenamente suficiente. Homens e mulheres que não receberam a segunda experiência, mas passaram pela primeira, elas estarão eternamente salvas e viverão uma vida de alegria, de gozo, eternamente diante da presença de Jesus. Nós amamos a manifestação do Espírito Santo de Deus, nós queremos a manifestação do Espírito Santo de Deus, nós buscamos esta segunda experiência nas nossas vidas, mas eu quero dizer para você o seguinte: a principal experiência que eu e você devemos buscar é a conversão das vidas das pessoas. E para isso, quanto mais cheios do Espírito formos eu e você, melhor. O batismo no Espírito Santo não torna ninguém superior, portanto, não condicione o exercício ministerial ao batismo no Espírito Santo. Existem pessoas que ficam fazendo checklist. Você é batizado no Espírito Santo? Nós temos aqui uma vaga para o Ministério de Louvor e Adoração. Abriu uma vaga, né? Então aqui, nós estamos fazendo aqui a nossa entrevista. A primeira condição, que é eliminatória. Você é batizado no Espírito Santo, sim ou não? Então, na realidade, eu não sei, né? Eu não tive a evidência do dom de línguas. Não teve evidência do dom de línguas? Então não é. E pronto. Reprovado. Nós ficamos restringindo a participação de homens e mulheres no exercício da vida ministerial da igreja, condicionando-as às experiências do batismo do Espírito Santo. Esta não é a nossa pneumatologia. Não é. Batismo do Espírito Santo não se resume a falar em línguas. Isso aqui já foi dito. A menos que na sua Bíblia você não tenha o final do capítulo 12, especificamente o verso 30 do capítulo 12. A menos que a sua Bíblia não tenha esse versículo, talvez você tenha dúvidas com relação a isso. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa de forma muito clara, e ele pergunta assim: todos profetizam? Não. Todos, ou por intermédio de todos, os dons de cura são realizados? Todos falam em línguas? Não. Creio que entre nós aqui esse é um ponto pacificado. A própria palavra de Deus está dizendo que a forma dele se manifestar na minha vida e na sua vida é múltipla, é variada. E eu e você ficamos criando metodologias científicas para dizer que se uma pessoa não fala em línguas, ela não tem o batismo do Espírito Santo de Deus. Ela é uma bênção. Mas ela não fala em línguas, então ela não serve. Irmãos, essa não é a nossa pneumatologia. Dons espetaculares não são superiores aos dons assistenciais ou ministeriais. Os dons espetaculares, que eu chamo aqueles dons de 1 Coríntios capítulo 12, muitos de vocês conhecem apenas como os dons espirituais. Queridos, todos os dons são espirituais. Inclusive os ministeriais e os assistenciais. Todos são espirituais. Todos. E não existe uma hierarquia, sabe por quê? Porque quem dá é o mesmo. É o mesmo Espírito quem os dá. E é o Espírito quem os dá com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. Então não existe superioridade em relação a um dom e outro. E aí você vai dizer assim: mas eu ouvi o apóstolo Paulo dizer, prefiro o dom de línguas. Porque do ponto de vista dele, que era um pregador, obviamente para ele era o dom de profecia, que era o mais relevante, era o mais importante. O apóstolo Paulo enxergava que era pela ministração da palavra, uma ministração profética, que ele poderia alcançar mais as pessoas. Ele entendia que dentro da sua perspectiva de missão de ministério, o dom mais importante era o dom de profecia, porque ele entendia que naquele momento o que a igreja precisava era de homens e mulheres que poderiam então sair para profetizar a palavra do Senhor. Mas não significa que o profeta seja mais importante do que o auxiliador, do que o ajudador, porque ambos foram levantados pelo Espírito Santo de Deus. E por último,
Terminando, os dons do Espírito são concedidos para o cumprimento dos seus propósitos. É Ele quem os dá. Não sou eu que posso determinar. Não sou eu que determino. É a necessidade que o Espírito Santo de Deus está observando. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita e fortalece. Portanto, as incapacidades pessoais não devem nos deter, nem nos desencorajar. Queridos, muitas vezes eu e você estamos ali, tão plenamente convencidos de que nós somos incapazes, tão plenamente convencidos de que os desafios que estão diante de nós são infinitamente maiores do que a nossa própria capacidade, que nós desistimos. Mas eu quero dizer a você hoje, eu quero te dar uma palavra: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é aquele que te chamou para a obra do que as dificuldades da obra. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Se o Senhor te chamou, Ele vai complementar aquilo que falta. O que o Senhor precisa é que a minha vida e a sua vida estejam completamente dependentes da vida dEle. E no momento em que as nossas vidas estão dependentes da vida dEle, o resto Ele faz, queridos. Ele vai fazer, sobretudo por amor da obra e do reino que é dele. O Espírito Santo é sábio, Ele é soberano na distribuição dos dons. Os dons, eles virão, e eles acontecerão na medida da necessidade. Existem igrejas que são perturbadas por aí, que passam assim por uma angústia. Nossa igreja não tem nenhum profeta. Se não tem profeta é porque não tem pastor. Porque todo pastor exerce o dom de profecia. A palavra pregada é a palavra profética. Quando eu e você estamos pregando, nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus para falar das coisas e para revelar coisas, aquilo que vai no íntimo e no oculto do coração das pessoas. Mas muitas pessoas ficam na angústia da ausência de determinados dons. Eu quero dizer que o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, é Ele quem determina a distribuição dos dons no tempo, no momento em que Ele assim desejar. Portanto, não cabe orgulho, portanto, não cabe pesar. Eu não devo me orgulhar, porque faço parte de uma igreja cheia de dons, e eu não devo lamentar, porque ainda os dons não estão presentes. O que eu preciso é depender do Espírito Santo de Deus, porque quando dependemos do Espírito Santo no tempo certo, da hora certa, da forma certa, Ele fará. Devemos crer que o Espírito Santo nos dará entendimento da palavra e nos guiará ao pleno conhecimento da verdade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele nos movemos. Nele fazemos. Por meio dele estamos de pé. Se sofremos, Senhor, obrigado pelo sofrimento, Senhor, porque de alguma forma esse sofrimento, Senhor, fará com que eu possa compreender de uma forma mais plena a Tua vontade sobre a minha vida, Senhor. Eu posso compreender, Senhor Deus, que estas dificuldades todas, Senhor Deus, pelas quais nós passamos, Senhor, são, Senhor Deus, os Teus meios, os Teus caminhos, Senhor, para que nós nos tornemos homens e mulheres, Senhor Deus de Deus, mais capacitados para enfrentarmos os desafios que estão por vir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor. E que cada um de nós, Senhor, possa, Senhor, viver conforme a Tua vontade. Capacita-nos, habilita-nos, ensina-nos, conduze-nos, direcione a cada um de nós, Senhor. Eu intercedo, Senhor Deus, pelo todos os ministérios que estão aqui presentes, Senhor.
Ó Deus, porque eles são, Senhor, as múltiplas manifestações, Senhor, do teu reino, Senhor, aqui na terra, Senhor. Eu intercedo para que o Senhor tome, Senhor Deus, nas tuas poderosas mãos as nossas vidas, Senhor. Eu intercedo, ó Deus, para que o Senhor esteja nos renovando. Eu intercedo, ó Deus, para que o Senhor esteja repartindo sobre nós, Senhor, os teus dons, Senhor. Eu intercedo, ó Deus, para que o Senhor esteja continuamente, Senhor, ao nosso lado, Senhor, nos auxiliando em tudo aquilo que temos necessidade, promovendo dentro de nós, Senhor, aquilo que precisa ser feito para que o teu reino avance. Ó Deus, abençoa esta casa, Senhor. Abençoa este espaço, Senhor, que nós possamos desfrutar dele ainda por muitos e muitos anos, Senhor, para a formação, Senhor, para a edificação, para o ensino e para as poderosas manifestações do teu Espírito, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, seja a marca do nosso ministério. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ficar de pé, queridos. Irmãos, sem falar heresia, porque está sendo gravado, mas pastor Jair, eu acho que nós descobrimos mais um dom em vocês aqui, né? O dom de quebrar a gente, né? Que dom é esse? O dom de moer a gente, né? Tô moidinho da Silva. Também vim aqui dolorido, viu? Maurício bateu na gente, o Eric veio, esmagou. Pastor Jair, o senhor não teve dó. Acabou de quebrar, né? Farelo. Irmãos, que preciosa palavra. Pastor Jair, obrigado. Obrigado, não sei a experiência de vocês nesta manhã, mas estamos aqui mais conscientes, o Espírito lançando luz em pontos que nós ficamos cegos e que nos fizeram cegos, e a gente sai aqui renovado, abastecido, despertados, e tomara a Deus que, assim como grandes avivamentos vieram de seminários, pastor Jair, que aqui caia uma fagulha. Amém, amém. Que o Espírito passe aqui. Não que não esteja, mas que o vento sopre com mais veemência e nos mantenha assentados na expectativa, nos mantenha quebrantados, porque está difícil fazer a obra. São dias difíceis para nós, e a gente precisa disso que o pastor pregou, o pastor Jair. Nós precisamos da dependência do Espírito em cada culto, que sejamos libertos, eu não quero pregar misericórdia, né, mas do piloto automático do ministério, e que a gente coloque os nossos sermões no fogo e coloque eles nos nossos joelhos, para que o Espírito Santo venha nos visitar nossas igrejas. Nós precisamos de um avivamento. Todas as palavras que Deus tem trazido aqui, no sentido litúrgico, reflexivo, devocional, mantendo esse eixo de um retorno à simplicidade e um equilíbrio entre pontas, que nós vivemos polarizações e vivemos facções, mas o equilíbrio do Espírito no caminho da moderação é um caminho excelente, patrocinado pelo amor de Deus. Amém? Os irmãos que estão nos visitando, Deus abençoe, obrigado. A presença de vocês veio coroar aqui, teremos mais. Os alunos aí, não esqueçam de assinar a lista de presença, e a gente vai caminhar nesta casa singela, na humildade do Espírito e na mansidão, para nós levantarmos pares e caminharmos nessa parceria e unidade. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado.
Obrigado por tudo que o Senhor ministrou aqui. Obrigado pela vida do nosso irmão Maurício, do Eric, do pastor Jair. Eles pregaram com o coração e eles ficaram vulneráveis ao teu Espírito. E nós queremos copiar estes modelos. Queremos sair daqui vulneráveis ao teu Espírito, ensináveis. Nós paramos para aprender, para receber, porque nós não somos os autossuficientes, nós somos os dependentes do teu Espírito. Obrigado por este clima de amizade, de parceria, este clima, Senhor, de unidade de Espírito. Estamos aqui reunidos, comparados àqueles 120. Remia subiavassibinicai. Senhor, visita com teu fogo e queima áreas que nós necessitamos ser queimadas, aquecidas, purificadas, nerrassúbia cominiácia pelo teu Espírito. Senhor da glória, não permita que saiamos os mesmos nesta manhã. Marca o nosso coração e a nossa vida com a tua presença. Senhor, passa aqui, Senhor, nestas salas. Senhor, passa em cada ministério aqui representado. Senhor, passa em cada igreja, em cada lar, em cada casa. Oh, Senhor, nos dê essa unidade, essa linguagem que unifica, que converge para o teu trono, para a tua glória. Reparta algo do céu conosco, Senhor. Que seja línguas como repartidas, como que de fogo. Deus, visita com teu vento veemente, impetuoso. Encha toda a casa, não deixe ninguém de fora. Quebra acepções e preconceito. Quebra as barreiras denominacionais. Quebra as doutrinas, Senhor, que são inferiores. E mantenha-nos na unidade daquilo que é central. O eixo, nerrácia, comenécia. O eixo que é Jesus, que é a Trindade, que é a tua palavra, que é a salvação, que é o amor, que é o teu reino, que é a tua justiça. Mantenha-nos nesse eixo, Senhor, nesta engrenagem do céu. Termine, raciácia, comenévia, a obra que o Senhor começou, termine. Termine, Senhor, e tenha misericórdia de todos nós. Aqui estamos, ó Pai, nesta oração em unidade de Espírito. Deus, em nome de Jesus, oramos em uníssono neste seminário. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Você foi alimentado, agora tem aqui os restaurantes próximos para o maná da terra, né? Obrigado, pastor Jair. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Não saia sem um abraço. Está encerrada essa parte em nome de Jesus.